que é que a gente está mostrando nesse ventilador? Gráfico de pressão, tempo, gráfico de fluxo, tempo e gráfico de volume. Se eu passar uma linha aqui, ó, tudo que está do lado esquerdo dessa linha imaginária que eu estou passando é fase inspiratória. Tudo que está do lado direito, fase ex. Então, ó, fase ex é a PIP, pressão expiratória positiva. Fase ex é o fluxo expiratório. Fase ex é o volume expiratório. Esqueça essa auto-PIP que está acontecendo. Vamos focar no rise time. Mas vai ter alteração. Vai gerar alteração em relação a isso? Vai. Tinha outros parâmetros do ventilador aqui para ser ajustados, como frequência e por aí vai. Mas vamos focar no rise time. O que é que você observa aqui nesse gráfico? Um abaulamento da onda de fluxo. Fluxo inspiratório abaulado. E olha a pressão. Ela demora quase o tempo todo para chegar na pressão ajustada. Ele não chega rapidamente na pressão ajustada. E nesse ventilador, para chegar no rise time, eu tenho que apertar essa tecla aqui, ó, essa setinha para o lado direito, e ele vai estar em segundos esse ajuste, em segundos, e não em percentual. Nesse ventilador você dá em segundos. E aí, como é que você pode fazer um ajuste fino desse daqui? Se eu chegar aqui, ó, dei um zoom para vocês verem, né? Ficou mais claro, né, para quem está vendo. A gente tem alto PIP, ó, hiperinsulação dinâmica, o fluxo não chega a zero, uma onda de pressão demora para chegar na pressão, vai bem devagar para chegar na pressão, pá, e um abaulamento da onda de fluxo. Abaulamento da onda de fluxo. Fluxo inspiratório. Fluxo ex, por recolhimento elástico, não é o paciente que vai exalar ali, né? Então, não está tendo alteração. E observe agora o ajuste que foi feito. Esqueçam os outros ajustes, mas o paciente, com o ajuste na velocidade que a pressão foi atingida, olha como é que tem o pico de fluxo inspiratório. Pico de fluxo inspiratório foi atingido. Olha, observe aqui embaixo, ó, isso é o delta de pressão. Delta de pressão de 21, delta de pressão de 21. Com esse delta de pressão de 21, eu tenho um fluxo abaulado, chegando aqui perto de 30 litros por minuto. Com esse delta de pressão de 21, eu tenho um fluxo quase ali chegando em 60 litros por minuto. Qual é o que vai gerar mais volume? Esse que tem um rise time mais curto, um tempo de subida mais curto. Não é só, tem que ver outros ajustes, mas esse ajuste pode gerar esse pico de fluxo inspiratório maior. Se o paciente quer mais fluxo, como é que eu consigo dar mais fluxo? Aumentando, reduzindo o rise time, reduzindo o tempo de subida. Se eu quero dar um pico de fluxo menor, eu reduzo o tempo de... Desculpa, estou confundindo vocês. Se eu quero dar um tempo de subida maior, voltando de novo. Se eu quero dar um pico de fluxo maior, eu reduzo esse tempo de subida. Reduzir o tempo de subida. Se eu quero dar um pico de fluxo menor, eu aumento esse tempo de subida. Vamos repetir de novo para ficar claro. Tem que ficar claro isso daqui, é uma das principais ideias de hoje. Se eu quero reduzir o pico de fluxo, eu aumento o tempo de subida. Se eu quero aumentar o pico de fluxo, eu reduzo o tempo de subida. Tempo de subida da pressão. Mas cuidado, se você reduz muito o tempo de subida, ele pode ter um overshoot. Ele está dando a pressão, termina passando até do que está ajustada. Chega rapidamente naquela pressão. Tem uma espícula no gráfico de pressão. Tem uma espícula no gráfico de pressão. Pode ter uma espícula aqui no gráfico de fluxo também. Também não é bom para o paciente. Pode até gerar um ciclagem mais precoce, dependendo aí do parâmetro dos parâmetros do ventilador. E olha, observe outros parâmetros aqui, só para passar de olho no pessoal. Com a redução da frequência expiratória, o paciente parou de ter alto PIP, a frequência foi para 17, o ajuste do rise time, conseguiu ficar o paciente melhor adaptado. Teve o aumento do tempo inspiratório também, a gente aumentou o tempo inspiratório e o paciente ficou mais dentro do parâmetro. Teve aumento da PIP para esse paciente também. O objetivo de hoje é só focar no rise time, no tempo de subida. E aqui é um zoom desse mesmo ventilador com uma velocidade de subida mais rápida, atingindo um pico de fluxo inspiratório maior, está sem auto-PIP aqui de acordo com os outros ajustes.